Olá, bom dia para quem já me segue, para quem ainda não segue, curte ali a página, segue o canal do YouTube, tem sempre vídeo novo. E essa semana nós vamos falar da última gota d'água. O seu copo já transbordou? Tá quase transbordando? Então, eu resolvi trazer esse tema dessa forma porque fica muito fácil explicar, fica muito fácil visualizar as situações de que nós vamos falar, considerando essa situação do copo transbordando. Porque é uma coisa que todo mundo diz, né? Algo que é corriqueiro a gente usar essa expressão de foi a gota d'água, né? Foi a última gota d'água, eu não aguento mais. E eu tô trazendo esse tema dessa forma porque todos os dias, ou a cada dia, chega pra mim notícias de casais que estão se separando. Casais que ainda estão em fase de namoro, casais que estão noivos, que estão há pouco tempo juntos e também casais de relacionamentos de longa data, de muitos anos de relacionamento. E isso é muito triste. A frase que mais se repete é: eu não aguento mais. E aí quando eu pergunto, ok, o que é que você não aguenta mais? Me conta, me fala um pouco da situação. E as respostas são assim: eu não aguento mais tudo, porque nada do que eu faço parece estar bom, sempre tem um problema, ou então a pessoa não quer participar de nada, e aí já é uma reação super exagerada. Não consegue ser, a maioria das pessoas não conseguem definir exatamente o motivo, exatamente o que está levando a essa situação ou a essa decisão de separação. Já passam a ser muitas coisas. E sabe por que isso acontece? Isso acontece porque a gente vai levando, na verdade inicialmente tudo são flores, né? E a gente vai levando dessa forma, na fase da paixão a gente escolhe relevar algumas coisas ou ignorar algumas coisas. E tem coisas que realmente não incomodam no começo, mas com o passar do tempo, quanto mais a gente é exposto àquela situação que nos incomoda, que não faz sentido com o nosso estilo de vida, que vai contra os nossos valores e tal, enfim, todo esse tipo de situação e de hábito que a gente vai sendo exposto mais e mais e mais a cada dia, em algum momento vai causar o que a gente chama de alergia social. Esse termo ele aparece no livro do Daniel Goleman, que é o Inteligência Social, que é bem interessante, e ele traz exatamente isso, que a gente, ao longo do tempo, a gente vai sendo exposto a uma determinada situação ou a um determinado hábito que no começo não tinha grande importância, ou a gente escolhe ignorar, e depois de um tempo a gente não consegue mais. É como uma alergia de contato, é como uma alergia alimentar ou coisa do tipo, que a gente vai sendo exposto mais e mais e mais e mais, e chega um momento que a gente já tá dolorido, que a gente já não aguenta mais aquela coceira, sabe? No começo parece bonzinho, mas daqui a pouco machuca, começa a machucar. Só que a gente poderia estar atento a isso antes, né? Porque essas situações elas acontecem corriqueiramente no dia a dia. Então, se nós estivéssemos atentos antes dessa coceira ficar insuportável, antes desse hábito ou dessa situação ser algo que você não aguenta mais, nós poderíamos resolver de outra forma, né? Poderia ser muito mais fácil. A gente vai chegar a um estado emocional que ele vai se assemelhar assim a sabe quando a pele tá em carne viva, que você não consegue nem tocar, que até um ventinho assim, quando você queima, quando tá exposto assim, até um ventinho vai doer, vai incomodar demais. É assim que alguns casais chegam. Então, ao invés de poderem sentar e conversar, qualquer coisa é motivo para briga, e aí não conseguem um diálogo transparente, um diálogo aberto, o que é uma pena. Então, o que eu quero dizer e o convite que eu gostaria de fazer é para que se mantivesse atento para as coisas que incomodam de alguma forma e que buscasse conversar de forma transparente, harmoniosa, sem julgamento. O coach gosta muito de usar, eu uso muito isso no coach, né? Com amor e transparência. O amor é para não ser rude e a transparência é para dizer exatamente aquilo que você quer. Porque como tem casais assim, daí a gente vai conversar, e o que tá te incomodando? Ah, eu não gosto quando ela faz isso, ah, ele faz tal coisa que me incomoda, ah, ele não para de fazer isso. Ok, você já falou claramente dessa mesma forma que você tá falando pra mim, já falou pra ele, ou já falou pra ela? Ah, não, mas ela percebe que me incomoda. Ah, não, mas ele sabe que isso não se faz, que tem que fazer tal coisa. Enfim,
Se espera algo e não se fala, mas a comunicação precisa ser clara. O óbvio também tem que ser dito, porque aquilo que é óbvio para você pode não ser para o outro. Então essa comunicação é extremamente importante. Contos de fada não existem. Então, se você tem um relacionamento, se você está construindo um relacionamento e de repente está sentindo que o copo está quase transbordando ou ele está transbordando agora, para um pouco. Literalmente para. Se afasta. Tenta ver com outra perspectiva, tenta ver de fora, tenta olhar como se fosse uma outra pessoa, olhando os dois lados, olhando o que você está vendo e sentindo e olhando o que a outra pessoa está vendo e sentindo. Respira, analisa, processa um pouco essa informação e convida para uma conversa transparente, para uma conversa harmoniosa e sem julgamentos, porque não adianta ficar procurando culpados das coisas. Agora é hora de encontrar soluções. E como eu disse, contos de fadas não existem, então não vai fazer o menor sentido você se separar porque você não aguenta mais, porque o seu copo transbordou. Transbordou por uma coisa que você trabalhou, que você conversou claramente, que você tentou e especificamente aquilo não mudou, ok, então você pode buscar outros caminhos, mas se você ainda não fez isso, faça. Porque simplesmente se separar e procurar um outro relacionamento, mudar de casa, mudar de relação, não vai adiantar. Isso é válido para os nossos relacionamentos conjugais, isso é válido para os relacionamentos familiares, para os relacionamentos de amizade e também de trabalho. Não vai adiantar você mudar de casa, mudar de amigos, mudar de trabalho se você não parar e analisar aquela situação, aquilo que está incomodando e conversar de forma clara, transparente, sem julgar nem você e nem ao outro. Procura uma solução, porque senão você vai mudar e o que você vai encontrar ali na frente? Outros hábitos ou os mesmos hábitos, ou você vai repetir os mesmos hábitos e vai incomodar também outra pessoa. Então esse é o momento de parar e de analisar. E aí, faz sentido para você que não existem contos de fada e que você não precisa deixar o copo transbordar? Bom, quem não tá me seguindo ainda, segue ali, curte o canal. Pode pedir também outros assuntos. Essa semana foi isso porque tá super em alta pra mim, das pessoas que têm chegado pra mim, nos últimos meses, inclusive. Mas eu gostaria de trazer assuntos diversos, assuntos que vocês queiram conversar. Então, pede aí que a gente vai trazendo outros temas. Um bom fim de semana!